Axé para todo mundo. Depois de muito tempo, mais uma atualização do anjo, ou da casa casa da mãe Joana, ou do anjo. Ah, tanto faz, é tudo a mesma coisa. Vamos lá, atualização do meu trabalho aqui no anjo. Hoje é dia 31. Hoje, dia 31 de maio de 2025. Último dia do mês de maio 2025, nunca mais. E é isso. Vamos lá, o que eu tenho de fazer hoje? O que eu tenho que atualizar? Bom, faz algum tempo que eu não atualizo e como o anjo é um local muito dinâmico. Tem muita dinâmica no anjo, cara. Muita coisa. Então vamos atualizar, né? Agora são 4 horas e 43 minutos da tarde, dia 31 de maio. Ventando pra caramba desde ontem. Vento que levou todos os meus cabelos só de sair aí fora. Imagina andar de moto, então. É complicado. Ontem entrei à tarde, cheguei 4h30 lá no trampo, 4h30 da tarde, comecei a trampar e saí hoje, né? Saí hoje, dia 31, 9h30 da manhã. Ando trabalhando à noite com 2 enfermeiras, que agora mudou, né? A partir do mês de maio começou agora a trabalhar 2 enfermeiras e um cuidador. Até então era 2 cuidadores e uma enfermeira, né? E então teve essa mudança de estilo lá no anjo por alguns fatores, né? Por o anjo ser muito, como dizer, ter muitos pacientes, de 60 pacientes, tem 20 pacientes que precisam de cuidados de enfermeiras, né? Cuidados médicos. Então, por esse motivo, à noite colocaram 2 enfermeiras, ou 2 enfermeiros. Na verdade, todos os enfermeiros ali, só tem um cueca só, o resto tudo mulher. Graças a Deus. E daí tá sendo assim. Então, mês de maio tá acabando hoje, né? Começou aí a trabalhar 2 enfermeiros, ou melhor, 2 enfermeiras e um cuidador. E como está sendo isso, né? No começo tá bem zoado, né? Lógico, né? Mas agora tá, já acostumamos. Eu prefiro que seja 2 enfermeiros, porque os pacientes que precisam de cuidados, como eu estou dizendo, de enfermeiros, eles estão um nível muito alto de cuidados, né? Principalmente a questão do Kiwin que fala, né? Kiwin é de ter que sugar o catarro do peito deles. E isso só pode ser feito por enfermeiros, né? Então isso é uma dos motivos de ter que ter 2 enfermeiros. E a outra necessidade também é como fala? Respirador. Como fala? Máquina de respirar artificial, né? Precisa colocar a máquina de respirar para eles poderem dormir. Tem alguns e essas máquinas só podem ser ligadas por enfermeiros ou médicos. Então, por esses motivos, está fazendo isso, né? Bom, ok. Ontem, quando eu cheguei no trampo, à tarde, né? Dia 30, logo quando eu cheguei, uma das chefinhas, tem 2 chefinhas, uma delas falou assim: eu fiquei sabendo, hein?
você vai pro Brasil, né? Até então ela não estava sabendo, só a chefona que sabia, né? Então, na reunião, devem ter falado para todo mundo a minha questão, a minha situação. Aí ela falou assim, ah, você vai pro Brasil, né? Aí eu dei uma de João sem braço, falei, eu vou pro Brasil, tá, assim, fiquei olhando pro céu. Aí depois, outros cuidadores, colegas, vieram falar a mesma coisa, né? Eu falei, ah, então rolou uma reunião aí na parada, né? E o Tahila, que é um dos chefes, né? Tava viajando para a terra dele, que é lá, sei lá pro fim do Japão, lá. Não sei onde que é lá não, mas é longe daqui. E tava viajando para a terra dele, tinha tirado umas folgas de uma semana, que para japonês é muita coisa. Tirar uma folga de uma semana para japonês isso é coisa de outro planeta. E tirou de uma vez, né? Assim, eu pensei que ele era da terra, aqui de Totig, não, ele é um rapazinho, aquele que eu chamo ele de pisa-ovo, né? Pisa-ovo, ele é gente boa pra caramba, é um rapazinho ainda, tem 24 anos, a idade do Marcelo Moreira. E daí ele veio trabalhar pra cá, né, como vice-diretor, e depois agora foi passear na barraco dele lá. Passou uma semana pra lá e ontem ele voltou. Trouxe o miyagi, né, que é presentinho para comer. E aí ele me encontrou lá no escritório e falou assim, ah, olá, tal, né, quanto tempo, tal. Aí ele falou assim, daqui a pouco é você que vai, né? Eu falei, né, a gente vai trocar, né? Você veio e eu vou, né? Tipo assim, né? Tipo assim, falando do Brasil, né? Aí as cuidadoras de colegas que não sabiam que eu ia, que eu não falei pra ninguém, vieram falar, né? Pô, você vai, né, tal. Quando é que você vai? Fizeram um monte de perguntas, fazendo um monte de perguntas, tal, né? Você conseguiu? Aí uma delas, a Irie, né, a mulher problemática lá, ela falou assim, você conseguiu folga? Os caras te deram folga para você ir para tua terra? Falei assim, ó, não der, dá, não deram não, mas eu vou do mesmo jeito, né? Mas aí, você vai assim, do mesmo jeito? Eu falei, vou. Eu falei que eu vou. Aí o Tahila, né, o Pisa-Ovo, falou para mim assim, ah, estamos te esperando de volta, né, quando eu cumprimentei, né? Tipo assim, vai e volta, né? Eu falei, isso, de boa, de boa. Tipo assim, a gente fica feliz, né, por essas questões, né, claro, né, as pessoas querendo que você volte, lógico, né, e a minha opção é voltar, pelo menos para cumprir o ano, né, a minha intenção é cumprir o ano de 2025, voltando para o Anjo, eu vou parar de trabalhar, entre aspas, né, meu último dia de trabalho vai ser dia 17 de julho de 2025, eu vou entrar de Rayaban, de horário de manhã cedo. Eu entro 6 horas e saio 3 horas da tarde. E nesse mesmo dia eu já embarco para o Brasil. Já saio do trampo direto para o aeroporto. Brincadeira, cara. Parece brincadeira, mas não é. É pura verdade. Eu vou fazer isso. Já saio do trampo, já vou direto para o aeroporto. Aí, o que acontece? Daí eu só volto a trabalhar de novo dia 1º de setembro, eu acho que é numa segunda-feira, deixa eu ver aqui, 1º de setembro. Eu trabalho o último dia 17 de julho, e só volto a trabalhar no dia 1º de setembro, segunda-feira, 1º de setembro. E lembrando que 1º de setembro foi a data que eu comecei a trabalhar no Anjo, assim, oficialmente, né? Comecei a trampar no Anjo oficialmente dia 1º de setembro. Significa que quando eu retornar a trampar, eu vou estar completando um ano de Anjo. Então, vai ser assim.
Aí eu trampo, a minha previsão é trabalhar setembro, outubro, né? Aí eu trabalho outubro, novembro, dezembro. E minha previsão é eu procurar até nesse período outro trampo, um outro local que pague mais para mim. Agora quem paga mais leva, né? Para eu começar a trampar provavelmente aí no começo de janeiro, né? Já mudando o ano, mudando de trampo. Essa é a minha previsão. Não sei, pode ser que de repente aí eu fale com os caras do Anjas, eles resolvam aumentar meu salário, né? Aí quem sabe eu ficar, né, mano? Tem essa possibilidade também, porque a questão é financeira, né? O Anjo ele não paga bem. Para quem quer saber, eu vou fazer depois, quando eu tiver um tempo, que é difícil, né? O quanto que eu ganho por mês no Anjo, mas já deixando aqui mais ou menos por alto aqui, eu ganho por volta aí de 9.000 ienes por dia, trabalhando limpando fiofó de idoso aqui no Japão, 9.000 ienes por dia. Dá aí por volta dos seus R$ 300 mais ou menos por dia. Parece ser muito falando no dinheiro do Brasil, mas não é, porque a gente vive aqui no Japão. Se eu ganhasse no Brasil R$ 300 por dia, porra, eu trabalhando no Brasil, pô, tá doido, né? Aí, mas infelizmente a gente ganha em iene e gasta em ienes. É um problema esse negócio, né? Bom, mas tudo bem, essa é a minha vida, né? E, bom, aí falando do anjo é isso. E ultimamente tem acontecido que, como eu disse, entrou algumas pessoas, a última vídeo que eu falei, entrou duas meninas, tal, né? E uma delas é a tal da Cubo, o nome dela é Cubo. O sobrenome dela é Cubo, né? De vez em quando a gente trabalha junto ali e tal, né? Dando banho nos pacientes. Esses dias eu tô tomando banho com ela não, dando banho no idoso com ela. Dando banho com ela é foda. A menina jovem ainda tem 36 anos, casou recentemente, não fode, porque tinha capão, né? Que nem o japonês, né? Aí, falando com ela, eu falei, você pretende ter filha? Ela falou assim, pretendo, eu gosto muito de criança. Aquela menina, aquela japonesinha que você der um grito, ela morre, né? Tipo assim, se der um grito, ela morre de susto, né? Aí eu falei, você pretende ter filho? Ela disse, sim, eu gosto de criança e tal, mas eu acho que eu não posso ter filho. Eu falei, não, por quê? O que aconteceu? Eu não consigo engravidar. Eu falei, Você falou com um especialista? Daí eu falei, aí ela falou, eu tô pretendendo fazer tratamento a partir de agora, tal, né? Aí disse a ela, olha, eu acho que você já procurou saber sobre a ajuda do governo para isso, porque aqui no Japão tem ajuda do governo para quem quer fazer tratamento, né? Para quem sabe fazer inseminação artificial, aí o governo ajuda, tal. E aí ela disse assim, ainda não procurei saber, mas eu fiquei sabendo que a partir do ano que vem, no caso 2026, a, a, como fala, o parto vai ficar gratuito no Japão. Que até então o parto custa aí quase 500 pau, 500.000 ienes, muita grana. E na época que Da Vinci nasceu, a gente teve que pagar essa parada do parto. E na época, não lembro muito bem, mas acho que tivemos que pagar metade, eu acho, por causa que o seguro cobra metade, tivemos que pagar a metade, e é muita grana, e o governo, como está precisando urgente de gente, aí eles vão fazer agora, ano que vem, segundo a Cubo falou, é, parto gratuito para a galera. Já era para ter feito há milhões de anos atrás esse negócio de parto gratuito, né? E esse tratamento também eles deviam fazer gratuito também, porque, rapaz, a gente tá precisando de gente nesse planeta, é doido. Bom, aí eu falei pra ela, eu falei, mano, é o seguinte, então faz aí a parada, tal, né?
Aí eu disse a ela, eu vou te falar uma parada para te alegrar, se vou falar vou falar vou te dar uma notícia muito boa. É que a minha mulher, ela teve o nosso cabeçudo com 43 anos. Aí ela ficou super feliz. Quem que não fica, né? Você que está pensando em engravidar, tem mais de 36, 38, 40 anos e houve uma situação dessa, você fica todo feliz, lógico que fica, né? Aí ela, nossa, sério, tal, aí conversando com ela, falou, ah, mano, vem aí no nosso encontro de pão de queijo, conversa com a minha mulher, vai pegar aula com ela é professora de dança, de yoga e o escambau, ela é terapeuta, vai, fica junto com ela aí que você vai se dar bem. Mesmo porque é, se tu for procurar uma outra professora, principalmente se tratando de saúde, de yoga e coisa e tal, se for procurar outra professora japonesa, que seja, ou estrangeira, aqui no Japão as professoras de yoga, que é uma coisa que vem que lidar com a saúde e tudo mais, elas não têm noção nenhuma de alimentação, tanto que elas comem os animais, elas comem capulamen, comem as paradas industrializadas e tá pouco se lixando para isso. Minha mulher é a única japonesa que eu conheço, professora de yoga, terapeuta, que não come os animais, que tem uma consciência muito ampla da alimentação, do bem-estar. Então você vai estar em boas mãos, minha filha. Se quiser, você vai com ela lá. Foda-se. Mas é isso. Então, mas isso é outra conversa também. Aí ontem lembrando que amanhã, dia 1º de junho, eu vou estar folgando. Hoje eu saí de manhã do trampo, né? Eu vou estar folgando, mas ao mesmo tempo vou estar trabalhando, que a gente vai fazer amanhã trabalho voluntário lá no Anjo, onde eu trabalho. Vou levar o menino da 20, meu cabeçudo, para fazer trabalho voluntário lá, que é interter os idosos, levar amor, carinho e muita alegria para os idosos. Esse manhã vai ser o meu trabalho, né? Trabalho, como eu já disse, voluntário. Vou passar praticamente o dia todo lá. Então, é isso que vai acontecer, é isso que está acontecendo. Em termos de trabalho, como é que está o seu trabalho em si? Você está se dando bem? Já acostumou? Você começa, já está escrevendo as paradas lá que tem que escrever e tal? Não estou... Bom, respondendo, eu não estou conseguindo fazer nada, não estou conseguindo, mas eu tenho que fazer, sempre tenho dever de casa para fazer, inclusive tenho 2 deveres de casa de novo. O primeiro é a carta dos idosos, tenho que escrever carta para 3, 4 idosos, agora no começo desse mês de junho. Tem que escrever também a reunião que tivemos, né, que é o Kenshu, né, que é eu esqueci como é que fala em português, o Kenshu, o aprendizado lá que a gente sempre tem, que é reunião, né, com algum tema, tem que escrever, tem que ver aula, tem que escrever isso aí. E é por conta, não tem ninguém para ajudar não. A Lua me ajuda quando eu trago para casa, mas quando tem que fazer lá no trampo, eu tenho que me virar nos 30. Então é isso, é tudo nas coxas, né, cara? A gente vai trabalhando tudo nas coxas, né? E daí, é, em termos de trabalho em si, o trabalho em si, é aquele jeito, você levando lapada aqui, você levando lapada ali, se agradando um aqui, desagradando o outro ali, é uma coisa que não tem como se agradar todo mundo, né? Como é aquela velha história, nem Cristo agradou todo mundo, e é a pura verdade, né? A gente não tem como agradar todo mundo. E a gente trabalha com pessoas, né? Independente se é idoso, se é novo, seja lá o que for, são pessoas. Então, pessoas, energia, energia, pessoas, energia. Você não consegue agradar todo mundo, que isso é fato, né, cara? Você não vai jamais conseguir agradar todo mundo. Então, você leva uma lapadinha aqui, você leva um agrado ali, e assim vai, né, cara? Se você dizer que amanhã tá lá o pôster, né, de Menino da 20. Falando nisso, tem que postar essa parada aí. O pôster do Menino da 20, né? É, lá grudado na parede, né? Eu coloquei desde o começo desse mês.
que ele ia agora, dia 1º desse mês que vem, né? Agora que é amanhã. E os idosos, cara, todos eles vivendo por isso, né? Não contando minutos por minutos para ver a apresentação de Da Vinci. Já é a 4ª vez que ele vai. E isso aí é fantástico, né, cara? Fantástico. E é um trabalho voluntário, mas, tipo assim, eu confesso que não tenho o apoio, não tenho o reconhecimento que era óbvio ter, né, da empresa, por isso, né? Mesmo porque não tem ninguém mais que vá fazer trabalho voluntário normalmente, não consegue grupos ou pessoas que queiram ir fazer, é difícil, né? E como eles têm um funcionário que, além de trabalhar, dá o couro lá, ou dá o cu, sei lá, quanto lá, ainda leva o filho ainda da sua folga para fazer um puta de um trabalho de levar alegria, de levar vida para todos. E não é só os idosos, né? Os funcionários também se beneficiam demais disso, demais, demais. E, né, não tem aquele reconhecimento que, não que eu quisesse ter um reconhecimento, não, mas eu digo um valor maior, né? Mas, bom, é difícil eu falar aqui, vai pensar, não dá para entender do que eu estou falando, mas tudo bem. Mas é isso, então infelizmente é assim, mas eu ao mesmo tempo, mesmo sabendo disso, mesmo não tendo esse apoio, esse reconhecimento que deveria ter, eu mesmo assim levo meu cabeçudo lá, porque apesar dos pesares, é um aprendizado para nós, para o meu filho. Eu sempre digo a ele, sempre digo à mãe dele, é uma faculdade, é uma universidade que nenhum lugar no planeta tem. Então, é assim. E isso para mim é uma satisfação imensa de eu poder me doar um pouco e meu filho também se doar, claro, também, minha esposa também, pela questão dela estar apoiando isso, né? Ela está entendendo isso. Então é isso. E vamos que vamos. Tem muitas e muitas, muitas, muitas coisas para falar, mas a gente, quando está gravando, a gente acaba deixando passar muitas coisas. Mas vídeo para fazer é que não falta. Assunto para falar é que não falta. Principalmente do jeito que eu falo, do jeito que eu passo aqui. Não existe nesse mundo do YouTube pessoas que trabalhem nessa área, que falam do jeito que eu falo assim. Não existe. E tudo que não existe eu procuro fazer. Assim como eu comecei a fazer há milhões de anos atrás, esse negócio de eu chamar as pessoas para a gente ir comer em algum lugar, para eu fazer alguma coisa. Ultimamente eu estou chamando, semana passada, chamei alguns amigos para eu fazer pão de queijo para eles comerem na hora, se divertindo com a gente, vendo as apresentações de Da Vinci e sorrindo, porque, porra, né, ninguém faz isso, então eu faço. Se não tem, eu faço. Infelizmente, gostaria muito que tivesse alguém que fizesse isso e me chamasse. Olha, Kojak, vem aí. A única coisa que tem que fazer é me ajudar a comprar as coisas, lógico, um preço mínimo, né? Uma ajudazinha mínima, que é lógico, né? Vem aí, Kojak, vem aí. Eu alugo o espaço, você só vem ficar sentado e sorrindo, só. Porra. É isso aí, muita paz, muita luz, namastê, aloha, e axé, e amém. Vamos